Olá, eu sou Ieda, seja muito bem-vindo a esse canal e hoje eu quero compartilhar sobre um desapego muito significativo no processo de divórcio, que é a mudança de nome. Pelo menos pra mim foi muito significativo, porque quando eu me casei, eu me lembro que eu até brincava com meu namorado na ocasião, que eu não achava o sobrenome dele tão bonito, mas que eu seria, a partir de então, reconhecida como a senhora, né? E aí usei o sobrenome dele, peguei o sobrenome dele e passei a assinar. Então eu tinha o hábito de colocar, como eu tinha 3 nomes, um nome mais 2 sobrenomes de pai e de mãe, o que é mais normal pra todo mundo, eu passei a usar o meu primeiro nome, eu usava o meu primeiro nome e o último nome, que era o nome do meu pai, o sobrenome do meu pai. Depois do casamento, eu troquei, passei a usar o meu primeiro nome e meu último nome, que seria meu quarto, meu terceiro sobrenome, que seria agora o nome do meu marido. E assim foi por quase 20 anos da minha vida. Então, pra mim, foi um desapego muito, muito significativo. Claro que assim, como mulheres, nós temos o direito, na verdade, os homens também agora, pelo que eu sei, também podem, né? São poucos os homens que pegam o sobrenome da esposa. Mas quando pega, também pode escolher continuar. Então assim, eu tinha a opção legalmente, de continuar usando o sobrenome do meu ex-marido. Mas em comum acordo com ele, conversando sobre isso, quando fomos formalizar a documentação, entendemos que não fazia sentido. Afinal, muito provavelmente um dia teria uma outra senhora usando aquele nome, né? Esse termo senhora é engraçado, né? Fica parecendo que a gente quer envelhecer, né? A gente quer... Mas a questão é de ser realmente essa conotação, né? Quando você assume o nome do seu marido, você tá mostrando para a sociedade que você tem um vínculo com alguém, você criou uma aliança com alguém, você está casada, vocês têm um relacionamento com uma outra pessoa. E naturalmente eu fiz o que muitas mulheres fazem, que é trocar todos os meus documentos. Então, os meus documentos foram trocados para o nome de casada. Na ocasião eu já estava em tempos de renovabilitação e já renovei com o nome de casada. Então assim, troca-se tudo, né? Porque o casamento a gente sempre pensa que vai ser pra vida toda. Ninguém casa pra separar. A gente casa pra ficar casado, né? Todo mundo, quando firma um compromisso, quando cria aí um relacionamento duradouro, que você passe por um casamento com cerimônia civil, religiosa, você tá casando pra ficar casado pra sempre. Então pra mim foi muito natural assumir o nome dele, assinar o nome dele, colocar nos documentos o nome dele também. Porque seria também o nome dos meus filhos depois, temos 2 filhos, então é um processo extremamente natural. E quando chegou o período do divórcio, foi desafiador pra mim, foi muito desafiador. Porque eu sabia que legalmente eu tinha essa escolha de continuar com aquele nome. Mas aquele nome já não faria mais sentido pra mim, porque não era meu, era dele. Eu tinha emprestado aquele nome dele. Eu tinha emprestado pelo direito de uso enquanto eu estivesse junto com ele. Então pra mim não fazia sentido continuar com o nome de alguém com quem eu não estarei mais. Eu não serei mais a mulher que carrega o nome daquele homem que está do meu lado. O nome é dele. Era um direito de uso, no meu ver. E eu não tenho mais esse direito de uso. Eu não tenho mais vínculo legal de relacionamento com ele. Então por que usar o nome dele, né? Só que, e agora? Qual é o nome que eu vou usar? E tirar de um dia para o outro. Agora eu não uso mais esse nome. E na hora de assinar o papel do divórcio, e tá escrito ali que eu passaria a assinar novamente, e ali escrito novamente só os meus 3 nomes, o meu nome, meu sobrenome de mãe e sobrenome de pai. Foi muito estranho, sabe, ler isso. Porque mesmo que depois eu quisesse escrever aquele nome, eu já não poderia, porque legalmente eu já não tinha mais posse daquele nome. E não é só escrever, né? A gente praticamente não escreve o nosso nome, mas a gente tem uma assinatura de e-mail, a gente tem uma assinatura, às vezes, no ambiente que você trabalha, no lugar que você está acostumado, às vezes as pessoas te conhecem por aquele nome. E você tem que trocar tudo, você tem que avisar, olha, agora eu não assino mais esse nome, agora eu assino outro nome. Você tem que trocar a assinatura do e-mail, você tirar aquele nome e colocar o outro, você tem que trocar alguma outra coisa que você tenha colocado, se você é o tipo de pessoa que tem... vínculos de marca, né? Hoje eu acho que quase ninguém usa cartão de visitas, mas se for o cartão de visitas ou cartão de visitas virtuais, alguma outra coisa que você tenha simbolicamente o seu nome e que ali estava também o nome de casado, precisa ser trocado tudo.
e precisa começar aquela saga de novo de ir tirar todos os documentos novamente para trocar para o nome de novo de solteira. E tem coisas que são muito mais difíceis do que a gente espera, mais desafiadoras do que a gente imagina, que não são tão simples. Eu, por exemplo, estava num trabalho em que eu tinha que ter um registro na Receita Federal com o nome, vinculado ao meu CPF, vinculado aos meus documentos que foram encaminhados na ocasião para que é uma coisa muito natural hoje, que é o registro de assinatura digital, né? E eu não consegui mudar por um ano até que cumprisse o prazo daquele vencimento daquela assinatura digital. Então, por mais que eu tenha desejado mudar, eu não consegui mudar. Então parece uma coisa simples, mas não é uma coisa, é uma coisa complexa. A gente você adotou o nome de uma outra pessoa para a sua vida. Adotou, passou, tomou posse daquele nome por muito tempo, no meu caso quase 20 anos, aquele nome foi meu também. E eu passei a usá-lo em todos os lugares, para tudo que eu precisasse fazer. E agora eu precisava desapegar daquilo. Desapegar tanto do nome, de fato, quanto desapegar da minha condição de ser a possuidora daquele nome, né? Tudo que vem com ele, né? O vínculo com aquela pessoa. Nem sempre o divórcio é um processo fácil, né? Normalmente é um processo muito difícil, ainda que a gente esteja alinhado com o cônjuge, com o ex-cônjuge, de que é a melhor decisão a ser tomada. É um processo muito dolorido, muito doloroso para todos que passam. E a gente precisa se desapegar de muita coisa que está envolvida no divórcio, né? É casa, são bens que eventualmente possam ter, a convivência com os filhos, do dia a dia, que às vezes um dos dois vai acabar perdendo tempo de convivência. Tem uma série de questões. E pra mim, hoje eu quero destacar a questão do nome. O nome foi um negócio complexo pra mim. Foi difícil desapegar porque eu realmente não só assumi no papel, mas eu assumi para a minha vida. E eu tive que sim avisar as pessoas e tive que trocar em todos os lugares. E por muito tempo eu ainda recebi muita coisa com outro nome. E ainda hoje tem lugares que eu ainda preciso ter aquele nome vinculado e tenho que trocar. E ainda tem documentos meus que ainda não consegui trocar para voltar com o nome de solteira. Então é um processo muito delicado. Então quando a gente assume o nome de uma pessoa, a gente não tem essa noção. Mas você está adotando um nome que vai ficar para você e depois você precisa desvincular dele. É um processo difícil também. E tem tempo, tem prazo, tem uma série de questões. E para mim foi um desapego muito significativo. Foi um período... Eu já estou divorciada há 2 anos e meio, mas no primeiro ano foi mais desafiador. O desacostumar a escrever aquele nome, o desacostumar a ver aquele nome escrito e ter que corrigir. Então, não é mais esse, é o outro, agora volta esse. Porque muitas das pessoas que me conheciam nessa ocasião nem sabiam qual era o meu nome de solteira, porque eu sempre assinava o primeiro nome e o último, que era de casada. Então as pessoas não conheciam o sobrenome do meu pai, porque já estavam acostumadas a conviver comigo há muitos anos com aquele sobrenome de casada. Então é um processo muito desafiador. Então, para mim, eu quis destacar aqui que o desapego ao nome do marido foi um dos processos mais desafiadores que eu vivi nesse processo pós-divórcio, assim que tudo foi concluído. Porque não foi só o nome, mas foi todo o simbolismo que essa situação carrega, né? Então me conta aqui como é que, se você já passou por isso, como que foi isso pra você, e se você está casada, como que é pra você usar o nome do seu marido. Se quiser compartilhar a sua história aqui, pode colocar nos comentários. E obrigado pela sua audiência. Se esse conteúdo faz sentido pra você, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber os próximos conteúdos. Até a próxima, tchau, tchau.